Sobrescrito uma, e, entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. Sobrescrito 2, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Sobrescrito 3, e eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama, e vai para a tua casa. E, levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Sobrescrito uma, e aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Sobrescrito uma, e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Sobrescrito 2, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas, sim, os doentes. Sobrescrito 3, ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Sobrescrito uma, então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Sobrescrito uma, e disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Sobrescrito uma, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Sobrescrito uma, nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Sobrescrito uma, dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe, e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. Sobrescrito uma, e Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. Sobrescrito 2, e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Sobrescrito 2, sobrescrito uma, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Sobrescrito 2, e Jesus, voltando-se, e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Sobrescrito 2, sobrescrito 3, e Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas, e o povo em alvoroço. Sobrescrito 2, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Sobrescrito 2, e, logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Sobrescrito 2, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Sobrescrito 2, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Sobrescrito 2, quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Sobrescrito 2, tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Sobrescrito 3, e os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Sobrescrito 3, sobrescrito uma, mas, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Sobrescrito 3, sobrescrito 2, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. Sobrescrito 3, expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel.
Sobrescrito 3. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Sobrescrito 3. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Sobrescrito 3. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Sobrescrito 3. Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Sobrescrito 3. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande. Mateus 9, 1, 38.